Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Gilmar. Faço esse serviço há 26 anos. Ser porteiro noturno não é para qualquer um. Não é o medo de assalto que te pega. É o silêncio. É ficar sentado nessa caixa de vidro, a guarita, das 10 da noite às 6 da manhã. Você é a única coisa acordada em um prédio de 20 andares. Eu trabalho no Edifício Atlanta, no Bexiga, em São Paulo. É um prédio antigo da década de 60, mármore no saguão, elevadores de madeira escura, daqueles que fazem um clique suave quando chegam no andar. É um prédio silencioso. A maioria dos moradores é idosa. A pior parte do meu turno é a 0300. É a hora da ronda interna. Eu tenho que sair da segurança da guarita, trancar a porta de vidro atrás de mim e fazer a checagem dos andares da garagem e do playground. Naquela noite, uma quinta-feira, o ar estava pesado. Uma daquelas noites de verão abafadas, prestes a chover. Às 0300 em ponto, eu peguei a chave mestra e o rádio. Saí da guarita, o ar frio do saguão me atingiu. O único som era o zumbido baixo das lâmpadas de emergência. Eu fui primeiro para a garagem, desci pela escada de serviço. O cheiro lá embaixo era o de sempre. Mofo, pneu frio e um leve cheiro de gasolina velha. Fiz a ronda no G1, tudo certo. G2, tudo certo. Eu estava voltando para a escada quando ouvi. Não foi um barulho, foi uma música. Era uma música de ninar, muito baixa, quase inaudível, e vinha da direção do G3, o último subsolo que quase ninguém usava. Era onde ficavam os depósitos dos moradores. Meu sangue gelou. A primeira coisa que você pensa é invasão, mas a música era estranha, era uma caixinha de música e a melodia estava levemente fora de tom. Desci a rampa para o G3, devagar, com a mão no cacetete. O G3 é mais escuro, as lâmpadas são fracas e muitas estão queimadas. O cheiro de mofo ali é quase sufocante. A música vinha do fundo da área dos depósitos. "Quem tá aí?" Eu chamei. Minha voz ecoou de um jeito morto. A música parou. Um silêncio total caiu sobre o G3. Um silêncio tão pesado que eu podia ouvir meu coração batendo no meu peito. Eu estava parado entre um Opala velho, coberto por uma lona, e a parede. Apontei minha lanterna para o corredor dos depósitos. As portas de metal cinza estavam todas fechadas. "Vou chamar a polícia", gritei, mentindo. Foi quando eu vi o reflexo. O chão do G3 é de cimento liso e, por causa da umidade, sempre tem poças d'água. Em uma poça grande, a uns 10 metros de mim, eu vi o reflexo de uma das portas do depósito, a porta número 412. E no reflexo da poça, eu vi a porta se abrindo. Eu olhei para a porta 412. Ela estava fechada. Olhei de volta para a poça. No reflexo, ela estava escancarada, mostrando uma escuridão total lá dentro. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei olhando para a poça d'água. Então, no reflexo, uma figura saiu de dentro do depósito 412. Era pequena, do tamanho de uma criança, mas não se movia como uma. Era rígida, como um boneco de madeira. Ela parou no reflexo e a música da caixinha recomeçou, agora vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. A figura no reflexo levantou a cabeça e olhou direto para mim. Eu não vi um rosto. No reflexo era apenas uma mancha pálida, mas eu senti o olhar. Eu finalmente gritei e me virei para correr. E bati de frente em alguma coisa. Caí para trás, batendo a cabeça no capô do Opala. A minha lanterna rolou pelo chão, iluminando o teto. Na minha frente, bloqueando meu caminho de volta para a escada, estava a figura. Não mais no reflexo. Era uma menina, devia ter uns 8 anos. Ela usava um vestido de festa antigo, de veludo azul, todo sujo de terra e mofo. A pele dela era de um branco acinzentado, como gesso molhado. O cabelo preto estava colado na testa, como se ela estivesse suando, mas o ar estava gelado. Ela não olhava para mim. Ela olhava para a minha lanterna caída. "Você apagou",
A minha música, ela sussurrou. A voz dela não era de criança. Era uma voz de adulto, rouca e cheia de sotaque, como uma daquelas gravações antigas. Eu me arrastei para trás, tentando alcançar o rádio no meu cinto. A menina deu um passo na minha direção, mas ela não andou. Os pés dela não se moveram. Ela deslizou pelo chão de cimento sem se mexer. Ela estava a 1 metro de mim. O cheiro dela me atingiu. Um cheiro doce e podre, como flores mortas em um vaso com água parada há semanas. Ela inclinou a cabeça como um pássaro curioso. O papai trancou a gente. Ela sussurrou de novo, a voz borbulhando. Mas você tem a chave mestra. Eu finalmente peguei o rádio. Apertei o botão. Base, base, invasão no G3, invasão. O rádio só soltou um chiado alto. A menina sorriu. E foi a coisa mais horrível que eu já vi. Os lábios dela não se moveram, mas o rosto se repuxou para trás, mostrando dentes pequenos e escuros, quase como agulhas. Ele não gosta de barulho, ela disse. E de dentro do depósito 412, lá no fundo do corredor, eu ouvi um som que não era música. Era um som pesado, o som de algo grande se arrastando no cimento. Eu não pensei. Eu me joguei por baixo da cancela da garagem, rolei pela rampa do G2, subi as escadas correndo e me tranquei na guarita. Eu bati a tranca de ferro com tanta força que o vidro tremeu. Eu fiquei lá, encolhido, até o dia amanhecer. Meu supervisor me encontrou assim, tremendo, quando chegou às 6. Eu contei tudo. Ele não riu. Ele me levou até o livro de ocorrências antigas. Em 1978, um morador do 412, um homem endividado, trancou a esposa e a filha no depósito da garagem. Depois, ele subiu ao apartamento e se jogou da janela. A polícia só encontrou os corpos da mulher e da filha no G3 uma semana depois, quando o cheiro ficou insuportável. A menina foi encontrada abraçada a uma caixinha de música. Eu pedi demissão naquele dia, nunca mais fiz ronda. Hoje eu trabalho de porteiro de dia em um prédio comercial moderno, todo de vidro, onde o sol bate o dia inteiro, mas eu nunca mais desço ao subsolo. E se eu ouço uma música de ninar, não importa onde, eu vou embora. Meu nome é Osvaldo. Há 19 anos, eu sou o porteiro da noite do condomínio Albatroz, aqui em Perdizes. É um prédio antigo, dos anos 70. Daqueles com o hall de entrada em mármore escuro e 2 elevadores de madeira com espelhos fumê. É um prédio silencioso. A maioria dos moradores é de idosos ou famílias que estão aqui desde que o prédio foi inaugurado. O turno da noite, das 10 às 6, é uma lição de solidão. Você fica sentado nessa caixa de vidro que chamam de guarita. Depois da 1 da manhã, a única companhia que você tem é o zumbido do painel de câmeras e o rangido ocasional do elevador social, que desce sozinho por causa da variação de energia. A gente se acostuma. Você aprende a diferenciar os barulhos normais dos anormais. A noite que me marcou foi numa terça-feira. Uma daquelas noites frias e garoadas de São Paulo. Era por volta das 03h20 da manhã, a hora morta. O silêncio era tão grosso que parecia que eu estava com algodão nos ouvidos. Foi quando o interfone da portaria externa tocou. O som foi um zunido agudo que quase me fez pular da cadeira. Ninguém toca o interfone externo às 03h20. Nunca. Eu olhei para o monitor 1, a câmera do portão. A imagem era preto e branca, granulada pela garoa. Não havia ninguém, absolutamente ninguém na calçada. Moleque, pensei. Passou correndo e deu um tapa no botão. Apertei o botão para falar. Portaria? Silêncio. Então veio um som. Não era uma voz, era estática, como a de um rádio fora de estação. E por baixo da estática um som molhado, como o de alguém tentando falar com a boca cheia de água. Grrr. Rá. Senti um arrepio na nuca. O ar dentro da guarita, que era quente, pareceu ficar frio de repente. Quem é?
Perguntei de novo, mais alto. A estática parou, e uma voz, ou melhor, várias vozes sussurrando juntas, disseram uma única palavra, de forma arrastada e profunda. Entrar. Eu congelei. Olhei de novo para o monitor 1. Vazio. A rua estava deserta, meu coração estava batendo forte. Isso não era uma brincadeira. Eu senti. O cheiro dentro da guarita mudou. Não era mais o cheiro do meu café. Era um cheiro de ferrugem e mofo. Um cheiro de porão inundado. O interfone tocou de novo, mas desta vez a luz que acendeu no painel não foi a do portão. Foi a luz do térreo, elevador social. O elevador social fica no hall, a uns 10 metros de mim, do outro lado do vidro da guarita. Como alguém podia estar tocando o interfone de dentro do lobby? Eu teria visto. Eu olhei para o monitor 3, câmera do lobby. O hall estava vazio. O mármore escuro brilhava sob a luz amarelada de emergência. As portas de madeira do elevador estavam fechadas. Peguei o monofone, o telefone interno. Portaria, pois não? A estática voltou, e o sussurro molhado. Está frio. Osvaldo. O monofone caiu da minha mão, batendo com um estrondo no balcão. Ele sabia meu nome. Eu me levantei, tremendo, e olhei pela janela de vidro da guarita. O hall continuava vazio, as portas do elevador fechadas, mas o cheiro de ferrugem e mofo estava mais forte. E então eu ouvi o som do elevador chegando, aquele clique suave das travas se soltando e o shhh pesado das portas de madeira correndo nos trilhos. Eu olhei para o hall. As portas do elevador social estavam se abrindo. Lá dentro estava escuro. O elevador estava apagado, mas eu vi uma silhueta. Era um homem, ou parecia um homem. Era alto e usava um casaco longo e pesado, daqueles de lã antiga. Ele estava parado no fundo do elevador, com a cabeça baixa. A água escorria dele, formando uma poça escura no tapete do elevador. Senhor, eu disse, minha voz falhando. O condomínio está fechado. Não pode receber visitas a essa hora. A figura não se mexeu. O cheiro ficou insuportável. Senhor, eu vou chamar a segurança. Gritei, embora minhas pernas estivessem paralisadas. A figura levantou a cabeça. A luz fraca do hall iluminou o rosto dele, e eu queria não ter visto. Não era um rosto. Era uma massa pálida e inchada, como a de um afogado. A pele era cinza azulada. Não havia olhos, apenas 2 cavidades escuras e fundas que pareciam sugar a luz. A boca estava aberta, e dela escorria uma água escura e suja, a mesma que encharcava o chão. Ele deu um passo para fora do elevador, mas ele não andou. Ele deslizou, como se estivesse flutuando 1 centímetro acima do mármore. Ele parou bem no meio do hall, entre mim e o elevador. Eu estava preso na guarita. Era minha segurança e minha tumba. Ele ficou ali, me encarando com aquelas órbitas vazias, por 1 minuto que pareceu uma vida inteira. A água suja se espalhava pelo chão do hall, e o cheiro de mofo e decomposição era tão forte que meus olhos lacrimejavam. Ele levantou um braço. A manga do casaco estava tão encharcada que pedaços dela caíam no chão. Ele apontou um dedo longo e pálido. Não para mim, mas para o quadro de chaves dos apartamentos pendurado na parede dentro da minha guarita. Ele deu mais um passo, deslizando até seu rosto pálido estar a centímetros do vidro da guarita, me separando. Ele bateu no vidro. Não foi um barulho alto, foi um toque molhado e abafado. E ele falou de novo. Mas dessa vez, a voz não veio do interfone. Veio de todos os lugares, veio de dentro da minha cabeça. O 71, não, responde. E então ele se virou e deslizou de volta para o elevador escuro. As portas de madeira se fecharam com um baque suave. Eu caí na minha cadeira. Fiquei ali, sem me mexer, até o sol nascer. Quando o porteiro do dia, o Zeca, chegou às 6, ele me encontrou branco como papel. Que foi, Osvaldo? Viu um fantasma? Ele riu. Eu não consegui responder. Eu só olhei para o hall. O chão estava seco. O cheiro tinha sumido. Zeca, eu perguntei, a voz rouca.
Quem mora no 71? Zeca franziu a testa. No 71, ninguém, Osvaldo. Tá vazio há uns 10 anos. Desde que o seu Antero, sabe, se jogou na caixa d'água lá em cima. Acharam ele afogado uma semana depois. Por quê? Eu olhei para o quadro de chaves. A chave do 71, que sempre ficava pendurada, não estava lá. E no lugar dela, no prego de metal, havia uma única gota de água escura e enferrujada que escorria lentamente pela parede. Meu nome é Adalberto. Sou porteiro há mais de 20 anos. Meu posto fixo, há 12, é o Edifício Claraval, em Higienópolis. É um prédio antigo, imponente, daquele tipo que tem mais mármore no saguão do que muito cemitério. Gosto do meu trabalho. Gosto do silêncio, da madrugada. O turno das 10 às 6 é o meu preferido. A cidade se apaga, os moradores dormem e o prédio fica sendo só meu. Meus 8 monitores de câmera e o zumbido baixo do pequeno servidor debaixo da bancada. A guarita é meu castelo. Vidro blindado, porta de aço com trava magnética. O mundo fica lá fora. O que aconteceu foi numa noite de terça. Fria, úmida, daquelas que a garoa de São Paulo parece entrar pelos poros do concreto. Era o auge da hora morta, 03h14 da manhã. O silêncio era total. Eu estava lendo um livro, só levantando o olho para checar o painel. Foi quando o monitor 6 piscou. O monitor 6 cobre o playground, que fica nos fundos, perto da edícula velha. A câmera estava no modo infravermelho, como sempre à noite. Aquele mundo granulado, em tons de verde e cinza. Ela piscou e mudou. A imagem saltou do infravermelho para o modo colorido. Eu parei de ler. Isso é impossível. A câmera só muda para o modo colorido quando há luz suficiente. E o playground estava no breu total. Mas a imagem no monitor 6 estava clara, como se fosse meio-dia. Um clarão branco e frio que estourava o sensor. Não era uma luz amarela de poste. Era uma luz branca, cirúrgica. Eu olhei pela janela lateral da guarita. A escuridão lá fora era completa. Eu não via nada no playground. Voltei o olhar para o monitor. A imagem ainda estava lá, em cores, banhada naquela luz inexplicável. Parecia que alguém estava parado bem na frente da câmera, apontando uma lanterna de 1000 watts direto para a lente. Mas não havia ninguém, só a luz. E o ar dentro da guarita ficou gelado. O aquecedor elétrico embaixo da minha mesa parecia ter virado um bloco de gelo. Então, o monitor 6 piscou e voltou ao infravermelho normal. Escuridão. Meu coração estava batendo no pescoço. Pico de energia. Sussurrei para mim mesmo. Mas aí, o monitor 4 piscou. A câmera do salão de festas no subsolo. Clique. Modo colorido. A mesma luz branca e estourada, iluminando as cadeiras empilhadas e os espelhos na parede. Eu me levantei. Aquilo não era um pico de energia. Aquela luz invisível estava se movendo. Clique monitor 3. A academia. A luz branca fez o cromo dos halteres brilhar como prata. Clique monitor 2. A garagem G1. Eu estava paralisado vendo aquele ponto cego de luz branca pular de câmera em câmera, subindo pelos andares, vindo em direção ao térreo, vindo em minha direção. Eu olhei para o painel de elevadores. Os dois, o social e o de serviço, estavam parados no térreo como deveriam. Clique. A câmera do elevador de serviço acendeu em modo colorido. A luz branca preencheu o interior de aço escovado. Eu apertei o botão da trava magnética da guarita. Bip-bop. Trancado. Eu já estava trancado, mas precisava fazer aquilo. Eu estava olhando para o monitor 2, hall dos elevadores, quando ouvi o som. O ding suave do elevador de serviço chegando ao térreo. O monitor do hall dos elevadores, que estava em infravermelho, piscou. Clique. Modo colorido. A luz branca vazou de dentro do elevador de serviço e inundou o hall, refletindo no mármore. Eu olhei, com o rosto colado no vidro da guarita, para o hall real. Estava escuro. Não havia luz nenhuma.
O hall estava na penumbra de sempre, mas no monitor, o hall estava claro como o dia, e as portas do elevador de serviço estavam abertas. Eu estava vendo duas realidades: a real, escura, e a do monitor, onde uma luz que não existia estava parada na minha frente. O cheiro começou, um cheiro químico, agudo, o cheiro de ozônio, como o de um raio prestes a cair, misturado com o cheiro de formol. Eu senti o ar dentro da guarita vibrar. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. A estática era tão forte que meu rádio de mão no carregador começou a chiar sozinho. Eu estava recuando, me espremendo no canto da guarita, quando olhei para o monitor 1. O monitor 1 é a minha própria câmera, a câmera da guarita. Ela fica no canto acima da minha cabeça, filmando minhas costas por segurança. Ela estava em infravermelho. Eu me via na tela, pequeno, encolhido. Enquanto eu observava, a luz do monitor 1 piscou, clique. A imagem saltou para o modo colorido e a tela ficou inteira branca. Um branco absoluto, ofuscante. A luz não estava mais no hall. A luz não estava mais no playground. A luz estava dentro da guarita. Comigo. Eu não gritei. Eu não conseguia. O cheiro de ozônio era sufocante. Eu senti um calor intenso na minha nuca, onde a câmera apontava. Senti meus olhos queimarem. Eu fechei os olhos e rezei. Não sei quanto tempo fiquei ali. A próxima coisa que lembro é o som do interfone tocando. Era o Zé Carlos, o zelador, chegando para o turno das 6 da manhã. A luz do sol estava entrando pela porta da frente. Eu estava no chão, atrás da minha cadeira. Seu Adalberto, tá tudo bem? Abre aqui! Eu me arrastei e bati o botão da porta. Zé Carlos entrou, me olhando estranho. O senhor tá pálido, seu Adalberto, parecendo um fantasma. Eu não disse nada. Olhei para os monitores. Todos normais. 8 caixas de imagem verde e granulada, mas o cheiro de ozônio ainda estava no ar. Fui para casa, tomei um banho e tentei dormir. Foi minha esposa quem viu. Beto, ela disse tocando minha cabeça enquanto eu estava deitado. O que é isso? Eu não entendi. Fui até o espelho do banheiro. A parte de trás da minha cabeça, o círculo exato onde a câmera 1 apontava, estava diferente. O meu cabelo, que era todo preto, tinha ficado cinza. Não grisalho de velho, um cinza morto, como se tivesse sido queimado por água sanitária. Eu pedi transferência para o turno do dia. O síndico achou estranho, mas aceitou. Eu nunca mais entrei naquela guarita à noite. Eu ainda trabalho no Claraval, mas só até o sol se pôr. Porque eu sei que o prédio tem outro vigia. Um vigia que só anda no escuro e que só as câmeras conseguem ver. E eu sei que ele me viu também. Meu nome é Cláudio. Eu sou porteiro da noite. Faz uns 22 anos que eu faço isso. Gosto do turno das 10 às 6. O mundo se desliga, o prédio fica quieto e você é o rei do seu castelinho de vidro. Eu trabalho no edifício Solimões, ali na Santa Cecília. É um prédio antigo, da década de 60. Concreto pesado, janelas grandes e um hall de entrada que está sempre frio. Não importa o calor que faça lá fora. O prédio tem 14 andares, mas o 13º andar não existe. O elevador pula do 12º para o 14º, como faziam antigamente. O problema para mim nunca foi o 16º. O problema era o 9º. O 9º andar inteiro está desocupado, faz uns 10 anos. Pertenceu a uma empresa de advocacia que faliu. Desde então, a imobiliária trancou tudo. O elevador é programado para não parar lá, e a porta da escada de emergência é trancada com uma corrente e cadeado. É um andar morto. Eu me acostumei com os barulhos do prédio. O claque do motor do elevador, o do vento no poço de ventilação, o estalo da tubulação quando alguém toma banho tarde. Tudo normal. Até aquela noite de quinta-feira. Era uma madrugada de julho, fria como o osso, por volta das 02h40 da manhã. Eu estava na guarita, lendo um livro, com a pequena TV de 14 polegadas ligada no mudo, passando um filme antigo.
De repente, o painel do elevador social, aquele antigo com luzinhas vermelhas, acendeu. A luz do nono andar piscou. Eu parei de ler. Meu coração deu um pulo. Como eu disse, o elevador não para lá. O botão do nono andar está morto na cabine. Eu fiquei olhando o painel. A luz do nono andar ficou acesa, fixa, por uns 10 segundos. E depois se apagou. O elevador continuou parado no térreo. T. Mau contato, pensei. Esse painel é mais velho que eu. Voltei a ler. Mas o silêncio da madrugada parecia diferente agora. Eu estava mais atento. 5 minutos depois, o telefone da guarita tocou. Não o interfone externo, mas o telefone interno, que liga os apartamentos à portaria. Eu atendi. Portaria Cláudio, boa noite. Do outro lado da linha, só silêncio. Um silêncio pesado, como se alguém estivesse com a mão sobre o bocal. Alô? Portaria? Então, eu ouvi. Não era uma voz. Era o som de água pingando. Ploc, ploc, ploc. Um som lento, ecoando, como se estivesse em um lugar muito grande e vazio. E por baixo desse som, uma respiração. Uma respiração longa, cansada, como a de alguém com o peito cheio. Quem está falando? Perguntei, o arrepio subindo pela minha espinha. A respiração parou. A pessoa desligou. Tu, tu, tu. Eu olhei para o identificador de chamadas do telefone. Meu estômago revirou. A chamada vinha do apartamento 901. Eu larguei o telefone como se ele estivesse em chamas. Isso não era um mau contato. Não tem linha telefônica ativa no nono andar. Os fios foram cortados há anos. Eu me levantei e olhei pela janela de vidro da guarita. O hall estava vazio, silencioso. Eu estava suando, mas a guarita estava gelada. Peguei o rádio de mão só para ter algo para segurar. Eu estava tentando me convencer de que era um curto-circuito, um erro bizarro no sistema. Foi quando o painel do elevador acendeu de novo. A luzinha do nono andar piscou. E então a luz do Waituro. Depois sétimo. Sexto. Ele estava descendo. Eu fiquei paralisado, olhando para o painel. As luzes vermelhas piscando em sequência, vindo na minha direção. Quinto. Quarto. Terceiro. Segundo. Eu não conseguia respirar. A luz do primeiro andar acendeu. Então, a luz do térreo piscou, acompanhada pelo dingue suave e melancólico do sino do elevador chegando. Eu olhei para as portas de madeira escura do elevador social, a uns 5 metros de mim, do outro lado do hall de mármore. As portas se abriram. O interior do elevador estava escuro. A luz da cabine estava apagada, mas não estava vazio. Havia uma figura parada lá dentro. Era um homem, ou pelo menos tinha o formato de um. Era alto, mas estava curvado, como se o teto do elevador fosse baixo demais para ele. Ele usava roupas escuras e largas que pareciam estar molhadas. A água pingava dele, formando uma poça escura no tapete do elevador. Eu não conseguia ver o rosto dele. Estava encoberto por uma sombra que parecia mais escura que a própria escuridão da cabine. O cheiro me atingiu, mesmo através do vidro da guarita. Um cheiro de poeira de construção, gesso molhado e algo metálico, como ferrugem velha. Nós ficamos ali. Eu, na guarita. Ele, no elevador. O silêncio era absoluto, exceto pelo som das gotas d'água caindo no chão. Ploc, ploc. Ele não se mexeu. Ele só ficou ali, curvado, me observando da escuridão. Eu senti meus olhos queimarem. Eu não conseguia piscar. A figura levantou um braço, lentamente, um braço longo e fino. A mão estava pálida e os dedos pareciam longos demais. Ele não apontou para mim. Ele apontou para o painel de botões do elevador. Com um dedo, ele apertou o botão. Não o de fechar a porta, não o de outro andar. Ele apertou o botão do alarme. O alarme do elevador é um sino estridente, ensurdecedor, feito para acordar o prédio inteiro. Mas o som que saiu não foi esse. Foi um som baixo, rouco,
Um único grito gutural e seco que saiu dos alto-falantes do alarme, como se a própria máquina estivesse gritando. Um som que durou 3 segundos e cortou o silêncio da madrugada. E assim que o grito parou, as portas do elevador se fecharam. Eu olhei para o painel de luzes. A luzinha do primeiro andar acendeu, depois segundo. Terceiro, ele estava subindo. Subiu até o 9º andar. A luz vermelha ficou acesa, fixa, e não se apagou mais. Eu não saí da guarita até o zelador chegar, às 6 da manhã. Quando ele chegou, eu pedi para ele checar a chave da escada do 9º andar. Fomos juntos. O cadeado e a corrente estavam no lugar, intactos, cobertos de poeira. Ninguém entrava ali há anos. Mas quando olhamos para o chão de mármore, em frente às portas do elevador social, havia uma poça de água suja, e no meio dela, pequenos flocos de gesso e lascas de ferrugem. Eu pedi transferência para o turno do dia na mesma semana. O síndico achou que eu estava brincando, mas eu nunca mais passei uma noite no Solimões. Eu ainda tenho pesadelos com aquele grito. Não foi um grito de pânico, foi um grito de confirmação, como se ele estivesse apenas avisando: eu estou aqui. Meu nome é Arnaldo, sou porteiro há 32 anos. Já vi de tudo neste prédio, ou achava que via. Briga de casal, cano estourado às 4 da manhã, morador que chega bêbado e tenta abrir a porta do elevador com a chave do carro. Coisa de vida. Mas o que eu vi no mês passado, isso não era da vida não, era uma terça-feira, fria. Daquelas que o vento assobia na fresta da porta de vidro e faz a gente se encolher dentro da guarita, mesmo com o aquecedor debaixo da mesa. O prédio é antigo, daqueles com muito mármore, muito latão polido e muito silêncio. Passava das 3 da manhã, 3h20, para ser exato. O silêncio era tão grosso que eu ouvia o zumbido do reator da lâmpada fluorescente em cima da minha cabeça. Eu estava olhando os monitores. 8 telas. Garagem 1, garagem 2, fundos, hall de serviço, hall social, elevador cabine 1, elevador cabine 2 e a câmera da rua. Foi na câmera da rua que eu a vi. Uma mulher, parada do outro lado da rua, debaixo daquela árvore grande que sempre derruba folha. A imagem é preta e branca à noite, um pouco granulada. Ela estava imóvel. Isso foi a primeira coisa estranha. Não estava se abrigando da garoa fina que caía, não olhava o celular, não esperava um carro. Estava parada, olhando para o prédio, para a minha guarita. Eu me ajeitei na cadeira. Podia ser parente de alguém esperando amanhecer para não incomodar. Mas às 3 da manhã, ela começou a atravessar a rua, devagar. Eu liguei a câmera colorida do interfone, que tem uma visão melhor da calçada. O coração deu uma batidinha mais forte. Ela não era moradora. Eu conheço todos os 42 apartamentos, todas as caras, até os cachorros. Ela parou bem em frente à porta de vidro, mas fora do alcance da marquise, ainda na garoa. O detalhe é que ela estava descalça. Eu vi os pés dela, brancos e sujos, na calçada molhada. Ela usava um vestido simples, fino, de uma cor clara, que parecia cinza no escuro. O cabelo era comprido, escuro e estava ensopado, colado no rosto e nos ombros. Ela não tocou o interfone. Ela não bateu no vidro. Ela só ficou lá, parada, a uns 2 metros da porta. E ela estava olhando para mim. Eu podia ver o rosto dela agora. Pálido. Muito pálido. Mas os olhos eram só escuridão. Pareciam 2 buracos. Pois não? Eu disse no microfone do interfone, minha voz saindo alta demais no silêncio da rua. Ela não se moveu. A garoa batia nela, mas ela não piscava. Senhora, posso ajudar? Está esperando alguém? Ela levantou a mão direita, devagar, e apontou. Não para um apartamento. Apontou para mim. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Um arrepio gelado que não tinha nada a ver com o tempo lá fora. Dentro da guarita, o ar ficou pesado e eu senti um cheiro de terra molhada, mofo,
coisa guardada há muito tempo. Engoli em seco. Senhora, eu não posso abrir, precisa se identificar. Foi aí que ela sorriu. Não foi um sorriso, foi... A boca dela se abriu, devagar, mais do que uma boca normal deveria se abrir. E dentro estava tudo escuro, igual aos olhos. Eu apertei o botão para ligar para o síndico, mas minha mão estava tremendo. Olhei para o telefone só por um segundo. Quando voltei o olhar para o vidro, ela estava com o rosto colado no vidro da minha guarita. Não na porta principal do prédio, na minha guarita, que fica dentro do hall. Eu não a ouvi entrar. Eu não apertei o botão. O hall social tem 2 portas de carvalho pesadas antes de chegar na minha guarita. Elas estavam trancadas. Eu mesmo verifiquei às 11. Eu gritei. Acho que gritei, mas não saiu som. Ela estava ali, a centímetros de mim, separada só por aquele vidro blindado fino. O rosto pálido amassado contra o vidro. Os olhos escuros e vazios me encarando. A boca ainda aberta naquele sorriso impossível. O cabelo ensopado escorria água suja pelo vidro, mas não fazia barulho de goteira. O cheiro de terra e mofo ficou insuportável. Ela bateu, mas não foi com a mão. Ela bateu a cabeça no vidro, uma vez, devagar, silenciosamente. Tum! Sem som. Eu só vi o impacto. O vidro tremeu. Tum! De novo, mais forte. O cabelo molhado se espalhando. Tum! Eu caí da cadeira para trás, bati com as costas no armário de chaves. As chaves todas balançaram, tilintando. Foi o único som no hall inteiro. Eu me arrastei para o canto, debaixo da bancada, tentando alcançar o botão de pânico que liga direto para a polícia. Meu coração parecia que ia rasgar meu peito. Eu fiquei lá, encolhido. O tilintar das chaves parou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Demorou muito, talvez uns 10 minutos, talvez 1 hora. Eu não sei, o relógio na parede parecia ter parado. Quando eu finalmente criei coragem, espiei por cima da mesa. Não havia ninguém. O hall estava vazio. O vidro da guarita estava limpo. Não tinha água, não tinha marca de rosto, nada. Eu me levantei tremendo, fui até os monitores. A câmera da rua estava vazia, a árvore, a garoa, a rua deserta. Eu respirei fundo, tentando dizer a mim mesmo que eu tinha dormido. Um pesadelo, um microsono daqueles que a gente tem no plantão. Foi quando eu olhei para o monitor do hall de serviço. A porta que leva para a escada de emergência estava se fechando, devagarinho. E no chão, bem em frente à porta, havia uma poça pequena de água suja. E dentro dela, 2 ou 3 folhas mortas, iguais às da árvore lá da rua. Eu não saí da guarita até o seu Hélio, o porteiro do dia, chegar às 6 da manhã. Ele me achou branco como papel, com a xícara de café intacta e fria na mesa. Eu não contei para ele. Não contei para ninguém. Quem acreditaria? Mas agora eu não durmo mais no plantão. Eu fico olhando os monitores. Todos eles, o tempo todo, principalmente o do hall de serviço. E toda vez que o elevador para em um andar onde ninguém chamou, ou quando a luz da escada acende sozinha, eu sinto aquele cheiro de terra molhada de novo. E eu sei que ela ainda está aqui, só esperando.